Fala, meus concurseiros, como é que vocês estão? Professor Wesley aqui. Vamos iniciar agora mais uma aula do nosso tema de princípios fundamentais, que vai do artigo 1º até o artigo 4º. A aula passada a gente viu pirâmide de Kelsen, o sócio de Vaplu e fontes, né? Pronto. Vamos tratar agora, iniciando a partir do artigo 3º, falar dos objetivos da República. Artigo 3º fala que constituem objetivos da República fundamentais do Brasil. São 4. Construir uma justa, livre e solidária sociedade, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem distinção de qualquer natureza. Pronto. Esses são os objetivos. Não confundam com fundamentos. Não confunda. Fundamentos é o sócio de Vaplu. Os objetivos são o Conga Erra Pro. Não erram mais. Lembre-se também que os objetivos eles são iniciados por verbo. Construir, garantir, erradicar, promover. Não vamos errar mais, né? Objetivos, começou com verbo. Fundamentos são sócio de Vaplu. Pronto, não erra. O artigo 4º trata dos princípios das relações internacionais. Ele fala o quê? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. São 10, lembre-se, 10. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, racismo, cooperação entre os povos e concessão de asilo político. Importante lembrar que tem um mnemônico que eu vou passar para vocês sobre isso, que é o conde preso não reina, coopera igual. Conde preso não reina, coopera igual. Esse artigo 4º é muito importante porque ele trata da relação do Brasil em sua independência com outros países, entendeu? Parágrafo único do artigo 4º fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, social, política e cultural dos países da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Parágrafo único, já caiu de prova, já teve muita gente que errou porque desprezou o parágrafo único. Então, se tá lá, leiam, porque pode cair. Principalmente essas bancas que gostam de bastante pegadinha, FCC, FGV, CESP, Quadrix. Então vamos nos ater a isso e não deixar passar em branco, né? Partindo para o artigo 6º, que alguns editais pedem, e a galera também gosta de desprezar bastante, ele trata dos direitos sociais. O que são os direitos sociais? São direitos sociais: saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Tem uma briga doutrinária bastante conflituosa sobre os direitos sociais, porque esses direitos que estão elencados são o mínimo existencial que o Estado deve ofertar às pessoas para que elas vivam com dignidade. Porém, existe o princípio que quem trata muito é o jurista Robert Alexy, entre ponderação do mínimo existencial e reserva do possível. O que seria isso? Ingo Sarlet fala que o mínimo existencial são condições pré-existentes que o Estado ampara as pessoas para que elas vivam, tenham uma vida tranquila. Porém, a reserva do possível é a situação em que o Estado sabe das suas qualidades, da sua reserva e das suas potenciações para isso. Por quê? Supomos que o Estado tenha em caixa 200 milhões. Esses 200 milhões é definido entre 10 milhões para cada princípio. Só que ele dá a educação em certas regiões está bastante defasada. O Estado vai e bota mais dinheiro lá. Pronto, 15 milhões lá, 30 milhões
esses 30 milhões vão pesar na hora que ele for liberar o dinheiro para a Previdência Social, um exemplo, né? Por quê? Quando ele mandou os 30 milhões para lá para outra parte, o lado de cá faltou, porque lá necessitava mais, entendeu? Essa parte de tirar de um para colocar no outro para tentar manter a equidade é a chamada de reserva do possível. É o possível que ele pode fazer. Se ele não tem condições de abarcar tudo, ele vai tirar de um para pôr no outro, para depois, pegando de outro lugar, repor aquele. Enquanto isso, eles vão tentando manter aquela situação equilibrada para que todos possam andar, manter a homeostase, diga-se assim. Então tem esse conflito entre o mínimo existencial e a reserva do possível. Como o Sartre fala que o mínimo existencial é o mínimo para a existência da pessoa com dignidade, com honra, porque sem o mínimo existencial do governo, do Estado, digamos assim, as pessoas elas vão viver à margem da sociedade, elas vão viver vagando como um animal em estado de natureza. Então por isso que tem que ter esse apoio, esse amparo governamental para que as pessoas consigam sim ter um lastro de vida digno, entendeu? Então vamos também ler bastante texto de lei, porque tem muitas questões que a lei seca. Você vê lá, pum, certo ou errado, não lembro, porque não leu. Apesar que cai doutrinas também, mas a doutrina não é muito corriqueiro nos concursos de nível médio, é mais concurso de nível superior. Apesar que alguns caem fora do edital, a gente recorre com a banca, bota na justiça, mas a questão aqui não é essa. A questão é que vocês têm que ler o que está previsto, ler a lei seca toda, interpretar e fazer as questões, entendeu? Então vamos jogar duro aí, porque é estudando que muda de vida. Valeu, hein, galera?